Há 10 anos atrás, em idos de 2013, eu fiz uma mensagem sobre Raabe, que os irmãos conhecem e amam muito essa palavra. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário para, quem sabe, algum de vocês queira relembrar dela. Mas hoje eu estou dizendo isso porque hoje eu vou focar em um tema. 5 passos de libertação na história de Raabe. Por isso eu estou querendo dizer com isso que não vou contar a história dela bonitinho através dos passos. E pode ser que você se perca. Então, você quer uma mensagem mais estruturada na história? Vai aqui no primeiro comentário. E eu também vou deixar na descrição do vídeo todo o texto de Josué 2. Aí você pode fazer sua própria leitura. E assim a gente não perde tempo, né, de não falar logo o objetivo da mensagem, que tem a ver com a libertação, com as atitudes e as lições do texto, para a gente construir esse caminho de abençoar a sua vida, de encontrar uma porta aberta, de receber uma bênção, de receber a intervenção de Deus na sua vida e te resgatar de repente de uma situação muito difícil. Mas rapidinho, só para a gente não deixar passar, os principais pontos. Josué estava invadindo a cidade de Jericó no processo de tomar posse da terra prometida. Ele enviou 2 espias para espionar, para ver como é que eram as defesas, para conhecer o território, para saber como é que estava o humor do rei, das tropas do rei de Jericó. Quando chegaram esses 2 espias, parece que o rei notou a presença deles, eles se refugiaram na casa de Raabe. O rei de Jericó mandou os perseguidores até Raabe, chegou lá: Raabe, me entrega aí os perseguidores, manda eles para fora, precisamos dar um jeito neles. Raabe, que tinha tido uma fé brotando em seu coração, estava ouvindo falar desse Deus, começou a querer proteger a sua porta de saída e disse: olha, o pessoal fugiu por ali, não está mais aqui não. Aí os perseguidores do rei de Jericó foram embora. Ela chegou, foi conversar com os espias e disseram: olha, eu tenho aqui uma proposta para vocês, eu vou ajudar vocês a fugirem, eu vou descer vocês através do muro e vocês me ajudam depois, quando vocês invadirem Jericó, vocês me ajudam e ajudam a minha família. Os espias falaram: combinado, você vai colocar aqui um cordão, uma corda escarlate na sua janela. Quando a gente invadir, a gente vai ver essa corda aí, essa corda que a gente desceu, né, essa corda aí pendurada, e aí a gente não vai invadir a sua casa. E todo mundo que tiver na sua casa a gente vai preservar. Dito isso, combinado, apertaram a mão, os espias foram-se embora. E na hora que Josué invadiu, teve um sucesso tremendo, mas a casa de Raabe foi preservada, ela e toda a sua família. Se a gente esticar aqui mais um pouco, ela depois vai casar com Salmão, vai ter uma família maravilhosa, o seu filho Boaz vai render Ruth, né, que é o livro de Ruth. Depois no final você vê aquele Boaz, que é filho de Raabe, e depois ela vai entrar para a genealogia de Jesus, mostrando uma redenção completa, uma libertação poderosa. Entendeu a história? Tá firme na mente? Podemos agora ir para os nossos 5 passos de libertação. Primeiro passo para a sua libertação, diz assim, olha só: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Vamos começar fazendo 3 marcações no texto de Josué capítulo 2. No verso 1 você percebe que o contexto é a cidade de Jericó, uma nação idólatra com um rei mau e cruel, uma nação opressora. Depois a gente percebe que ela é uma prostituta, e isso significa que ela está numa profissão degradante, que ela está numa situação de moralidade muito difícil, e ela está vivendo provavelmente numa marginalidade social. Ela era uma pessoa vulnerável. Isso fica mais claro até graficamente no verso 15, que a gente pode determinar assim, olha, onde ela morava. A casa em que morava fazia parte do muro da cidade. O muro da cidade é bem expressivo, de repente é o local onde ficavam os soldados para a casa de prostituição. E também é expressivo porque graficamente mostra ela na margem, na borda da sociedade. Tudo isso cria um cenário para a gente. Ela vivia numa nação opressora, debaixo de um rei mau, praticava uma profissão degradante e vivia à margem da sociedade. De todas as formas, a sua circunstância dizia que ela era uma pessoa oprimida.
Quando nós começamos a história da vida da gente, isso é uma coisa que eu até já conversei com vocês. A gente não escolhe a nossa circunstância, a nossa família, nossos pais, a cidade que a gente nasceu, o colégio que a gente fez, o nome que a gente recebeu. De todas as formas, muitas pessoas podem ter nascido em circunstâncias, em países, em bairros, em comunidades, em famílias complexas, difíceis e problemáticas. E essas pessoas, muitas vezes, ao longo da sua história, percebem que tiveram muito pouca oportunidade, que vivem à margem, são vulneráveis e muitas vezes são afligidas muito mais do que outras, estão sofrendo na posição que estão. Emocionalmente, muitas dessas pessoas começam a sofrer e dizer assim: olha, o que é que eu posso fazer? Eu nasci assim, eu sofri tudo isso na minha vida, eu nunca tive oportunidade, para mim só é destinado o sofrimento, para mim só é destinado esse lugar de sofrimento, de opressão, de miséria, sabe, de angústia. Não há alegria, não há bênção, não há libertação, não há dias melhores para minha vida. Olha onde eu estou, olha a profissão que eu faço, olha a minha circunstância. Muitas pessoas hoje nessa vida mesmo não acreditam que possam viver uma profunda transformação, que possam viver uma novidade de vida, uma mudança de realidade. Tendo essa consciência do sofrimento tão grande, elas assumem uma verdade para si. Elas dizem: eu só posso sofrer. E se eu só posso sofrer, o que me resta é o quê? Me resignar. Aceitar meu sofrimento, tentar viver com ele, tentar fazer alguma meditação que diga: eu sou uma miserável, eu estou numa situação opressiva e sofrida, o que você deve fazer? O que você deve fazer? Aceitar e ficar lá sofrendo, aceitando, dizendo: já que eu não posso controlar o meu destino, já que eu não posso controlar nada na minha vida, eu devo aceitar o chicote da melhor forma possível e dizer: obrigado pelo chicote, dê mais um pouquinho, chicoteia mais, me faça sofrer mais, porque essa é a minha porção na existência. Talvez muita gente pense dessa forma e talvez essa seja a realidade que ela vivia. De que forma ela poderia viver diferente? O que ela poderia fazer que tirava ela dessa circunstância? Qual é a atitude que ela teria que poderia confrontar um rei, confrontar sua circunstância, confrontar sua profissão ou ter uma vida melhor em algum lugar diferente? Se ela pudesse tomar essa decisão, já teria tomado muito tempo antes. Mas a gente percebe que nesse texto acontece algo diferente. Ela começa a ouvir falar sobre Deus. E é isso que a gente vai ver no texto de Josué, capítulo 2, no verso de 8 a 11. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Muitas vezes a gente vê a abertura do Mar Vermelho e a vitória sobre o Egito de uma forma muito distante do texto, percebendo ali como uma manifestação de Deus, um grande milagre, uma grande história bíblica. Mas se você é uma pessoa oprimida, numa cidade mau e cruel, numa situação de circunstância análoga a uma escravidão, desejoso de ter uma grande libertação e não sabe como fazer, você escuta falar de um Deus que liberta escravos. Você escuta falar de um Deus que tem uma mão tão forte, um poder tão grandioso que é capaz de vencer o Egito. Você escuta falar de um Deus que está aterrorizando todas as pessoas más da região. E você pensa assim: rapaz, se ele é o Deus que liberta pessoas oprimidas, se ele é o Deus que muda circunstâncias e situações, muda destinos, muda a sina e as opressões de pessoas como eu, talvez, em vez de eu sentir medo no meu coração, que era o que todo mundo estava sentindo, isso está me enchendo de coragem, isso está me enchendo de esperança, isso está me enchendo de fé. Quem sabe esse Deus que é Senhor do céu e da terra, que está além dos muros, não possa vir com uma salvação para a minha história, não possa me dar uma verdadeira libertação. Então isso, antes de gerar um coração
temeroso gerou um coração confiante e cheio de fé, e ela começa até a adorar, porque isso aqui são palavras de um adorador. O Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Então isso é um testemunho fortíssimo da fé que brotou no coração de Raabe, e esse é o primeiro passo da nossa libertação, e isso foi registrado por outros autores bíblicos, como em Hebreus capítulo 11, no verso 31, que diz assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. O que você observa então, que o primeiro passo para viver uma preservação e uma verdadeira libertação, para não ser morto com os desobedientes, para ter um caminho de saída, uma porta aberta, é pela fé. Então a gente já observou. Qual é o primeiro passo para a libertação? Tenha fé em Deus. Segundo passo para a libertação: receba a providência divina. Receba a providência divina. Vamos ler Josué capítulo 2, no verso 1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Olha, a fé aconteceu. O desejo de que Deus seja o seu libertador está no seu coração. Um broto de adoração já se manifesta em seus lábios. O desejo de ser liberta por esse Deus maravilhoso que liberta escravos está na sua vida. Mas eu te pergunto, Deus se interessa por uma prostituta? Por uma pessoa que tem a sua moralidade questionável? Deus se interessa por alguém que vive à margem da sociedade, por uma pessoa pobre, por uma pessoa esquecida, por uma pessoa largada? Deus se interessa por uma estrangeira? Esse assunto é muito pesado e muito forte na Bíblia em relação ao povo judeu. Um estrangeiro entrando para a família de Deus, um estrangeiro sendo descendência de Jesus, inclusive, esse tema sempre foi forte, os gentios e os judeus. Será que Deus se interessa por uma pessoa estrangeira que tem a fé no coração? Eu posso me interessar por Deus, mas será que Deus se importa comigo, se interessa comigo? Será que Deus quer me salvar? Será que Deus tem minha vida como importante? Será que Ele quer se aproximar de mim? Existe uma impossibilidade aqui. Ela tem uma fé, um desejo de ser libertada, mas ela não tem como fazer Deus abençoá-la, ela não tem como fazer esse Deus libertá-la, nem esse Deus ser o Deus dela. É necessário então que haja uma aproximação de Deus até a sua vida. Existe uma aceitação de Deus da sua fé. Mas será que Deus quer a prostituta Raabe, essa estrangeira? Será que Deus aceita essa experiência de fé? Olha, você já está conversando, a gente já está percebendo que esse capítulo 2 de Josué é um capítulo estranho na Bíblia, né? Está vindo ali um propósito de ganhar a terra, um propósito de entrar na terra prometida. O nome do livro é Josué. A história é sobre essa tomada e como Deus vai dar essa terra para o seu povo depois de uma história grande de 40 anos do deserto. E de repente a gente entra no capítulo 2 falando de uma estrangeira. É como se isso fosse assim, ó. Olha, peraí que a gente vai conversar aqui sobre uma história tão poderosa, tão forte, e sobre como Deus agiu na vida dessa moça, que eu quero mostrar para você que sim, que Deus se importa com essa moça. E o grande lance é você perceber que Josué mandou 2 espias, e esses 2 espias vão parar na casa de quem? Na casa da única pessoa que estava brotando uma fé no coração e com desejo de libertação. É muita coincidência, não é não, amigo? É muita sincronicidade. Parece que quando a fé começa a brotar no seu coração, começa a ter esse desejo por esse Deus, Deus abre um capítulo na história dele, diz assim: rapaz, essa pessoa não estava dentro da nossa história não, mas vamos abrir aqui, ó, arrasta o capítulo 1 de Josué para cá, arrasta o capítulo 3 de Josué para lá, vamos botar a história dessa moça. Mas por quê? O que ela tem a ver com o povo de Deus? É porque ela tem fé, e se ela tem fé, ela tem a ver com o povo de Deus, e coloca a história dela aí. E vai, Josué, manda 2 espias que eu vou guiar ela, ó, lá para a casa dessa moça, porque eu quero libertar essa mulher. Isso é a providência de Deus. Ela começa a ter a fé, começa a ter o desejo de libertação, e Deus vai levando, vai movendo o mundo, vai levando as pessoas e as conexões para chegarem até a sua casa, para que esse Deus que está lá do outro lado do muro,
Lá do outro lado da nacionalidade, lá do outro lado cultural, lá do outro lado da história, começa agora a estar dentro da sua sala. Já entendeu isso? Você está aqui numa nação estrangeira, com uma cultura diferente, debaixo de uma opressão diferente, de um rei diferente, deseja ter uma libertação sobre esse Deus, que esse Deus venha na sua vida e te liberte. Aí Deus manda 2 espíritos que vão parar no meio da sua sala, 2 representantes desse povo no meio da sua casa. Eu quero ler um texto com você que diz assim, Jeremias capítulo 29, no verso 12 e 14. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E eu os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações, e de todos os lugares para onde os dispersei, os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Olha, se você tiver fé de todo o coração e buscar o Senhor e orar a Deus, o que Deus está dizendo? Que Ele vai te escutar, que Ele vai te ouvir, que Ele vai considerar a sua vida e vai te resgatar, vai te reunir dos reis de Jericó, onde você estiver, e vai juntar você assim para o seu povo, para o seu cercado, para o seu jardim, para o seu rebanho. Você está distante de Deus, mas está com fé no coração. Você está distante assim da vida que Deus tinha para você. Está se sentindo à margem, oprimido, esquecido, solitário, como aquela ovelha ferida. Não tem aquela história da ovelha que Jesus contou? Tinha 100 ovelhas, mas uma se perdeu. Uma estava ferida e abatida e esquecida e isolada. O pastor deixou as 99 ovelhas e foi lá, naquela que estava perdida, para resgatar. E às vezes a gente está se sentindo assim, sozinho, isolado, oprimido, sem que ninguém olhe por nós. Aí você se pergunta, Deus se importa com a minha vida? Se eu orar a Deus, se eu clamar, se eu buscar esse Deus no meu coração, Ele vai me ouvir? E a resposta que eu estou dizendo sim. Ele vai te ouvir e vai te reunir de onde você está para vir de volta para o seu rebanho. A resposta que eu tenho para você é sim. As conexões visíveis e invisíveis que Deus vai fazer faz parte da sua providência. Mas a gente percebe quando ela acontece. Todo mundo consegue sentir no coração quando vê algo acontecendo, uma palavra de Deus lançada, uma conexão, uma resposta, um fogo acendendo e diz... Rapaz, fui visitado por Deus, Deus se aproximou, Deus enviou seus espias, eu estou sentindo a presença de Deus no meio da minha opressão, eu sinto que é o momento da libertação, começou a acontecer. Primeiro passo, tenha fé em Deus. Segundo passo, receba a providência divina, porque também é isso, quando a providência divina acontecer, quando os espias acontecerem, quando o Deus se aproximar de você, o que é que você tem que fazer? Receber esse Deus, abrir a porta para esse Deus, colocar esse Deus no seu coração, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você tem que esconder Deus no seu coração, receber, abrir a porta para Jesus. Qual é o terceiro passo? Diz assim, terceiro passo para a libertação. Será necessário escolher e perder algo em sua vida atual. Será necessário escolher e perder algo de sua vida atual. Tá certo? Vamos ler agora Josué capítulo 2, no verso 2. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Olha que situação difícil. De repente, uma pessoa que vive à margem da sociedade, insignificante e irrelevante, tem dentro da sua casa 2 poderes gigantes sociais que estão acontecendo no mundo, disputando ali. E ela está no centro de uma grande confusão geopolítica. E se ela
dá uma resposta errada para o rei de Jericó e o rei de Jericó desconfia dela, ela morre. Se ela não protege os espias de Josué, quando aqueles espias invadirem a cidade, ela vai morrer com os desobedientes. De todas as formas, uma decisão errada dela significa a morte da sua libertação, da sua família e dos seus sonhos. E o que é que nós estamos percebendo aqui? De que viver uma libertação não é um passeio no parque, não é ficar tendo fé e jogando videogame na sua casa, lendo um livro e assistindo a novela, esperando a intervenção de Deus. Quando Deus visita a sua história, o inimigo não vai ficar muito feliz com isso não. Quando Deus se aproxima da sua vida e quer fazer uma verdadeira revolução, aquele que te oprime e a própria opressão de Satanás e a própria estrutura social vai dizer para você, não, você não pode se libertar não, você tem que continuar aqui nessa situação que a gente colocou, oprimida desse jeito, à margem da sociedade, e as pessoas vão lutar para te deixar escravizado. Por isso que muitas vezes é difícil viver uma libertação, porque as forças que nos escravizam são poderosas demais. Quando Deus chega, elas ficam mais atacadas, mais nervosas e mais dão contra a sua vida. E aí, talvez seja importante nesse momento você ter que fazer uma escolha séria e importante. Sem uma escolha fundamental, sem marcar posição, você não vai viver a libertação. Você vai escolher pelo povo de Jericó, por esse povo que te deixou à margem social, por esse povo que te colocou na profissão de prostituta, morando no muro dos soldados. Você vai escolher por esse rei, por essa vida, ou você vai escolher pela vida do povo de Deus que você ouviu falar, que você quer viver, que tem um projeto para a sua vida. Sendo escolhendo por um ou escolhendo por outro, você tem que abrir mão de um ou abrir mão de outro. Não é isso? Escolher pelo povo de Deus é perder a cultura, a vivência e a história que você tem no povo de Jericó. E escolher pelo povo de Jericó é renegar a provisão de Deus, o contato com Deus, essa adoração com Deus. De todas as formas, o que eu estou querendo dizer para você é que ter uma experiência de fé e viver a aproximação de Deus na sua vida vai levar o drama da história para o sofá da sua sala e vai lhe exigir uma posição, uma decisão e talvez uma grande perda e que você negue a si mesmo e comece a carregar a sua própria cruz nesse processo de transformação e libertação que Deus tem para você. Veja que você está me escutando, mas você ainda não está entendendo. A gente vive uma sociedade hoje em dia de que as pessoas se relacionam com qualquer espiritualidade como se fosse algo paliativo. Um remédio que você toma para aliviar algum tipo de dor. Um yoga que você faz na academia. Você chega na academia, joga para o universo, fala faz essa posição, e aí você passa aqueles 30 minutinhos no culto, ou em algum influenciador escutando um discurso como esse, se sente bem e volta para a sua vida como se nada tivesse acontecido, tendo que renegar nada, mudar nada, perder nada, transformar nada. A única coisa que você quer é que a religião te sirva, te alimente de algum tipo de alívio, e depois você deixa ela para lá e não muda nada, não perde nada, não decide nada na sua história. Mas isso não é libertação. E se você viver a fé dessa forma desidratada, você vai continuar escravo das cordas que estão aí sobre a sua vida, lhe deixando marginal. E um dia vai perguntar, cadê a libertação de Deus? Cadê a bênção de Deus? Mas não, no dia que Deus colocou a decisão no centro da sua sala e era para você ter aceitado perder para poder ganhar o reino, você ficou titubeando. Sabe por quê? Porque também essa sociedade diz, não, quem é o evangelho para exigir qualquer coisa de você? Quem é Deus para poder transformar alguma coisa que você diz que nunca vai mudar na sua vida? Quem é esse pessoal dizendo que você tem que mudar, que você tem que ser transformado? Se você tiver que perder e foi exigido de qualquer coisa, então é o evangelho que está errado, é o evangelho que é opressor, o evangelho é do mal, vamos acabar com o evangélico na sociedade, vamos acabar com Deus, vamos acabar com tudo, porque o ego humano está no centro da natureza, está no centro da narrativa humana. Qualquer coisa que o ego humano desejar ser, ele é. Ele não pode ser confrontado, ele não pode ser exigido, ele não pode perder, ele não pode negar a si mesmo em favor de uma causa.
É isso que a sociedade está dizendo. Então, se o evangelho te exige qualquer coisa, então errado está ele. Então ela desidrata o evangelho não faz poder de transformação na sua vida. Mas a gente não precisa mudar no mundo inteiro para aceitar essa palavra que eu estou falando com você. Porque embora o mundo todo esteja maluco, dizendo coisa maluca, vivendo escolhas malucas, e a gente não possa fazer muita coisa contra isso, a gente é só uma Raabe na margem da sociedade. Embora as pessoas digam que a gente pode fazer tudo, a experiência que os anos vão passando e nada muda não. A sociedade é caída e é difícil mesmo. Você pode fazer algo no íntimo, no coração, na sua vida, sem pensar nos outros. Olha, eu decidi por escolha própria viver esse evangelho. Embora meu filho possa não viver, embora meus pais possam não viver, embora meus amigos possam entender que isso é errado, eu entendi por escolha própria que isso é um caminho para mim. E por escolha própria eu desejo perder para ganhar. Eu desejo negar a mim mesmo em favor do projeto que Deus tem para a minha vida. E desejo viver as libertações que Deus tem para a minha história. E viver com Deus até o dia que Ele me levar e viver eternamente com esse Deus. Essa é uma escolha muito pessoal. E como escolha pessoal, a sociedade não tem nada a ver com isso. Você pode, na sua casa, no seu coração, decidir, olha, tem coisas na minha vida que não dizem respeito ao que eu acho que Deus quer para a minha história. E eu vou aceitar lutar contra elas. E vou viver a história de Deus e não o meu ego, não a minha história, não a minha vontade. E aí, quando você faz isso, você derrota o rei de Jericó. Você escolhe pelo reino de Deus. E a libertação tem espaço para começar a florescer na sua vida. Algumas portas, preste atenção nisso, que essa é uma frase que eu gosto de repetir, embora muitas vezes não tenham repetido nas palavras, mas em muitos aconselhamentos, em muitas conversas, eu falo essa frase. Algumas portas só serão abertas em sua vida quando outras portas forem fechadas. A experiência espiritualista hoje diz, você pode abrir todas as portas, mas essa não é a experiência cristã. A experiência é, você precisa negar a si mesmo, fechar umas portas. E para que a bênção de Deus e o caminho de Deus se manifeste na concretude da sua realidade. Tá certo? Combinado? Veja, esse foi o nosso terceiro ponto. Qual foi o primeiro? Tenha fé em Deus. Segundo passo, receba a providência divina. Terceiro passo, será necessário escolher e perder algo de sua vida atual. Quarto passo para a libertação, faça obras. Faça obras. Vamos ler aqui, Tiago capítulo 2, no verso 24 a 26. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. De uma certa forma, nós já conversamos sobre isso no ponto 3, em de que a fé apenas mental, apenas na ideia, apenas como um paliativo de existência, ela não provoca transformações importantes. E aqui a gente está vendo por quê. Porque a fé precisa se realizar de forma concreta. E só é fé, só é crença genuína se ela move as minhas mãos. Uma fé que eu digo que não se transforma em ação concreta e prática na minha existência, não manifesta o reino e não produz libertação, porque o que eu quero conversar com você mais profundamente hoje é essa vertente. Sabe como é que a gente vai atingir a libertação? Através das obras que nós fomos produzindo. Por quê? Porque as obras vão construir as pontes de contato, as conexões, os caminhos para a libertação. Sem a obra, sem libertação. Com a obra, você constrói o caminho que você vai trilhar até a libertação. É isso que eu vou conversar com você, e isso que diz respeito a esse quarto passo, que fala do faça obras. Mas para que a gente possa desenvolver melhor esse conceito, eu preciso ler com você Josué capítulo 2, no verso 12. Jure-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e de minha mãe e de meus irmãos e minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte.
Aí os espias responderam para Raabe: as nossas vidas pelas de vocês, os homens garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Veja as palavras de Raabe. Assim como eu fui bondosa com vocês, eu peço que vocês sejam bondosos comigo. Olha, de outra forma, o que ela está dizendo é: assim como eu ajudei vocês, vocês podem me ajudar. Assim como eu fiz uma obra na vida de vocês, vocês podem fazer uma obra na minha vida. Assim como eu libertei vocês, vocês podem promover uma libertação na minha história. O que eu estou querendo mostrar com isso é que muitas vezes é depois da gente fazer as obras que Deus pediu para a gente fazer que as libertações começam a acontecer como resposta a essas manifestações das obras que a gente fez. E isso é importante por demais, porque a gente está acostumado a ver a questão da santificação, do fazer obras, né? Do agir em nome de Deus nessa sociedade, mas como uma regra que a gente tem que cumprir, como algo que a religião exige. Dessa forma assim, olha, se você for fazer isso que a Bíblia diz, ou você fazer isso que o pastor está dizendo, ou você fazer isso que a sua igreja mandou você fazer, se você fizer isso, você vai ser um crente fiel. Aí sabe o que vai acontecer? Deus vai se alegrar e vai te derramar uma bênção. Então o que você pensa? Eu faço uma regra, aí Deus fica feliz e me dá uma bênção que não tem nada a ver com a regra que eu fiz. Dá uma bênção só porque ele ficou feliz com aquilo que eu fiz. Então, eu sou um cumpridor de regras para ganhar bênção. Essa é mais ou menos a ideia que as pessoas têm. E se eu fizer as coisas certas, Deus vai derramar um bocado de dinheiro na minha conta bancária. Mas o que eu estou querendo trabalhar com vocês, eu vou até trazer alguns textos para você ver se você não está com essa visão errada, é de que ao produzir as obras que Deus tem para nós, a seguir os caminhos que Ele tem para nós, as providências vão acontecer também porque as obras foram realizadas. As vidas que impactamos no passado, elas retornam a nós, nos ajudando a complementar as obras que estamos fazendo. As pessoas que ajudamos depois nos ajudam. As portas que abrimos, depois lá na frente se revertem em portas abertas para nós. A sociedade que a gente transformou de uma maneira positiva, depois nos trazem justiça, nos trazem alegria, nos trazem bênção de retorno. Não porque eu cumpri uma regra, mas porque eu transformei vidas, transformei ambientes e transformei realidades através da obra que Deus me deu para realizar. Então, você quer ver verdadeiras portas abertas e libertações acontecendo na sua vida? Comece a praticar obras e veja o milagre de Deus acontecendo. É o segredo. Não tem um povo espiritualista aí que diz que você tem que ficar desejando, pensando, atraindo mistério para a sua vida, aí o segredo vai colocar na sua vida, né? Pois eu estou dizendo, vai lá, vai produzir, vai fazer obra em nome de Deus, vai exercer sua fé, vai produzindo muito, que essas obras é que vão atrair as portas abertas para você. Veja como a gente tem uma mentalidade meio equivocada em relação a isso, ou como a gente não pensa nessa questão das obras dessa forma que eu apresentei para você. Olha, eu vou trazer um texto bíblico e eu quero que você me responda. Veja só, Mateus capítulo 6, no verso 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. 2 perguntas. Na sua compreensão de fé, como é que todas essas coisas que lhe serão acrescentadas chegarão até você? Como é? Se Deus falou, busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. É o que vamos comer, beber ou nos vestir. A subsistência mínima. Como é que Deus vai te mandar essa subsistência mínima? Diz aí. Como é que você pensa nisso? Você pensa assim, eu vou para a igreja, vou distribuir folheto no sinal, vou tocar no louvor,
E aí, quando eu for viver minha vida, Deus vai abrindo porta, vai me dando dinheiro, vai me dando recursos para eu poder comer e beber. É isso? Uma obra que não tem nada a ver com a bênção que você está recebendo, porque aí Deus fica feliz que você tocou no louvor, aí ele te dá um benefício de comida e roupa em outro lugar. Seria isso? E o que tem a ver o reino de Deus e a sua justiça nessa aplicação? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, como você responde essas duas perguntas mostra se o fazer obra está mais ajustado no seu coração. Porque se eu trago ou manifesto o reino de Deus nessa sociedade, ela se torna uma sociedade menos desigual, mais justa e que os benefícios da produção social acabam chegando a mais famílias, tanto o comer, o vestir e o beber. Quanto mais a gente torna esse mundo justo, um pedacinho do reino de Deus, os sinais de Deus se manifestam, tanto mais a subsistência fica mais garantida numa nação que é mais justa. De maneira que as obras que eu tenho que promover é manifestar o reino socialmente para que a justiça traga o alimento e a bebida. E de outra forma, se a gente vive numa nação pagã, onde todos os valores são pervertidos, onde Deus não se manifesta, o que nós vamos observar é a perda da prosperidade, a perda dos recursos, é o aumento da desigualdade, o abandono. Então essa é uma outra forma de você observar, conectando a bênção com as obras. Veja só esse outro verso, diz assim, ó, Lucas capítulo 11, no verso 3. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Eu te pergunto de novo, como é que esse pão da oração vai chegar todo dia na sua casa? Ah, é porque Deus tem um diário sobre o delivery de Deus, onde o anjo vai passar derramando pão naquele dia, com uma espécie de maná que desce do céu, né? Então tá aqui, ó, a casa do Felipe, a casa da Juliana, a casa do Roberto, tá aqui, o anjo vai fazer esse processo, vai bater na casa deles, vai dar o pão do dia. Aí bate lá, Felipe, tá aqui o seu pão do dia. Amanhã eu volto aqui e trago o pão cotidiano do próximo dia. É claro, nenhum cristão entende que bate um anjo na sua casa com o pão do dia, não é verdade? Mas a gente ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas como é que esse pão vai chegar? Aí você, de novo, se você tem uma mentalidade desconectada, você vai dizer, eu vou ser crente fiel e de alguma maneira esse pão chega vindo de algum lugar que a gente não sabe, não. Ou você pode pensar, Deus vai agir por meio da minha vida e eu vou manifestar os propósitos de Deus na minha história, sendo mordomo de Deus das coisas que Ele me entregou, sendo fiel, trabalhando e multiplicando os talentos que Ele colocou na minha história, multiplicando meu trabalho, minha família, minha vida, minha ética, e multiplicando isso de uma forma tal que Deus vai abrindo portas e me abençoando, porque a sociedade vai sendo transformada, as pessoas vão reconhecendo e nos dando mais capacidade, e a gente vai vencendo esse mundo com a bênção de Deus. E aí vem o pão. Porque aí então agora aqui eu estou conectando o pão com a manifestação das obras que Deus faz através da minha mão. E não o pão vem com coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Então, a obra de santificação, ela é um processo de libertação. A obra que nós fazemos é o caminho da libertação também. Combinado? Para a gente terminar esse quarto ponto, um versinho inspirativo. Josué, capítulo 5, no verso 12. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Olha, tem um dia que o maná para de cair. O que o povo vai ter que fazer? Comer do trabalho, do fruto da terra. Vai ter que capinar, vai ter que plantar, vai ter que esperar o dia da colheita, vai ter que colher, vai ter que armazenar, vai ter que... Não é isso. É trabalho, gente. Maná que vem do céu assim do nada. Não, tem que trabalhar para poder comer do fruto da terra. E o maná, ele parou de cair, já tem um tempo, não é não, amigo? Então a gente tem que ir lá, através das nossas obras, da nossa mordomia fiel, promover um mundo capaz de nos sustentar. Nós já vimos 4 passos até aqui. O primeiro é, tenha fé em Deus. O segundo, receba a providência divina. O terceiro, será necessário escolher e perder algo de sua vida atual.
E o quarto, faça obras. As obras são o caminho da libertação. Agora, o nosso quinto passo é muito interessante, é algo que eu estava observando nesse texto. E diz assim: é preciso ter inteligência para lidar com situações complexas. Olha, quando eu estava meditando sobre a história de Raabe e procurando esses passos, algo me saltou de admiração pela vida dela. Veja que ela estava numa situação altamente tensa. Qualquer decisão errada que ela tomasse podia destruir sua casa e sua família. Ela estava no centro de uma disputa geopolítica com forças mortais em cima dela. Mas, de alguma forma, ela teve tanta sabedoria e discernimento no coração dela que ela ia dissipando as armadilhas e colocando elas para longe da sua família. Veja que ela deu ordem para o pessoal do Jericó ir para um lado, ela deu ordem para os espias ir para o outro lado, e a sua casa e a sua família foi preservada. Veja que ela morava no muro. E sabe o que foi que caiu quando o Josué invadiu a terra? O que foi que caiu? Não foi os muros, mas estava lá a casa dela de pé, com o cordão na janela, e ela foi preservada. Então, mesmo o muro, mesmo o mundo todo caindo, a sua casa foi preservada e ela fez acordos de paz. Ela falou com todo mundo, ajeitou tudo. Aqui no Ceará tem um termo que a gente chama assim: fulano é virada, fulano é virado, né? Fulano dá jeito, dá nó em pingo d'água. Parece que essa mulher tem uma inteligência, uma sobrevivência, uma adaptação capaz de resolver a sua vida e dar toda a sua família, mesmo em situações complexas. Desvia a ira, desvia o furor, desvia o problema, desvia a consequência. Olha, muitas vezes eu fico percebendo isso. Não tem falta de bênção de Deus. Não tem falta de oportunidade. O que está faltando são pessoas capazes de lidar com a bênção de forma inteligente e com sabedoria. Existem muitas pessoas que dizem: Deus nunca me deu uma oportunidade, olha a minha vida sofrida, Deus nunca me abençoou, olha, cadê o Deus que abençoa, cadê o Deus que faz obras gigantescas e maravilhosas, que abre o mar vermelho na minha vida? Não estou vendo isso, eu vim essa vida para sofrer. Isso tudo, né? Você já acostumou a ouvir esse discurso. Aí você até acredita no cidadão, e o cidadão tem muita verdade no que diz. Você diz: meu irmão, vamos orar pela sua vida, eu realmente sou triste, eu tenho empatia por você, você é um miserável do Senhor, vamos ter pena aqui do irmão, vamos ter pena, vamos, junta todo mundo, vamos orar por ele, o cara é tão sofrido, passa a mão na cabeça. Mas aí de repente você vive 20 anos com esse indivíduo, você começa a perceber que durante esses 20 anos teve porta aberta, teve gente que ofereceu emprego, teve gente que deu emprego, teve gente que ajudou um médico para ajudar na vida dele, teve gente que ajudou orando, indo na casa dele, aconselhando. Teve várias oportunidades, teve até uma herança que ele recebeu. Durante 20 anos, você percebeu muitas portas de saída da sua escravidão. Acontece que a falta de sabedoria, discernimento, inteligência fazia com que tudo que parasse na mão desse indivíduo fosse para o lado da destruição, da ira, do conflito. Ele não dissipava, ele não mandava o perigo para longe, ele não agia com prudência. Então tudo que coloca na mão de uma pessoa assim é destruído, e ela fica sem bênção. Depois diz: cadê a bênção? E ela não consegue nem perceber que ela está sistematicamente destruindo sua própria vida. Essa pessoa precisa de uma libertação urgentemente. De outra forma, às vezes eu também fico pensando em Deus, na sua soberania, no seu lugar assim de gestor do mundo e das bênçãos. Tem aqui 20 bênçãos para derramar na vida do indivíduo. Vou botar essa bênção agora na tua mão. Abre a mão. Vou botar aí. Mas tu cuida. Tô te botando essa esposa. Tu cuida dessa esposa. Tu vai cuidar dessa esposa? Não, eu vou cuidar. Tu vai cuidar. Vai saber amar. Vai saber respeitar. Vai saber perdoar. Vai saber receber. Vai ser zeloso. Vai ser diligente. Não, eu vou cuidar da minha esposa. Aí tu coloca a esposa na tua mão. Aí tu trata tão mal essa indivídua, trata tão mal esse casamento, leva tão
no desleixo esse casamento, que aí você perde o casamento. Aí, cadê Deus? Eu casei para ser eterno, eu casei a aliança do Senhor. Aí Deus, rapaz, eu te dei a bênção, rapaz, tu não... Cadê a diligência, a sabedoria para preservar as bênçãos de Deus? Peraí, tem aqui, ó, uma herança, certo? Rapaz, não vou te botar na tua mão não, porque confusão doida aí, tu vai perder essa herança. Não, Deus, eu vou cuidar. Vou botar uma confusão, tu com teu irmão, a tua prima, vai ficar discutindo 10 anos, tu não vai receber essa herança não. Só de mal. Às vezes eu acho que Deus faz isso. Você tá 20 anos brigando numa herança, porque se vocês receberem, vocês gastam no dia seguinte, e vocês não estão merecendo receber essa herança não como família. Enquanto vocês não resolverem seu coração, sua vida, sua história para preservar essa bênção, é melhor mesmo que você não receba essa herança. Será que não existem bênçãos que já eram para ter sido liberadas na sua vida? Mas como você não está tendo inteligência e sabedoria para lidar com essas bênçãos, Deus ainda está esperando o tempo do seu crescimento? Porque para verdadeiras libertações acontecerem, talvez precise que nós comecemos um processo de libertação interna e de crescimento para ser capaz de lidar com a nova vida que a gente vai receber. Adiantaria Raabe ser liberta de Jericó e continuar sendo prostituta no povo de Deus? Adiantaria? Ou não seria ela ser liberta para ter uma vida transformada com Salmão e ter um filho chamado Boaz? Maravilhoso. Então, cada libertação também invoca de nós uma transformação para que a gente saiba lidar com um novo momento que a gente vai viver, com a nova história, com as novas escolhas que vamos ter. Tanto maior nós conseguimos nos tornar com a sabedoria de Deus, tanto maior vai ser as bênçãos que Deus vai colocar em nossa mão. Eu já li esses versos com vocês, mas não custa nada a gente repetir. Lucas 12, 48. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito será pedido. Mateus 25, no verso 28 e 29, diz assim: tirem o talento dele e entreguem-no a quem tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aumente a sua capacidade, que eu tenho certeza que Deus vai abrir umas portas bem grandes para você e vai te tirar da tua marginalidade. Não é um caminho fácil, mas eu te dei 5 passos. Veja só, primeiro, tenha fé em Deus. Segundo, receba a providência divina. Terceiro, será necessário escolher e perder algo em sua vida atual. Quarto, faça obras. 5, inteligência em lidar com situações complexas. Haveria tantas coisas mais para falar sobre Raabe, mas o vídeo já ficou longo. Às vezes eu tenho saudade de fazer vídeo longo, por isso que às vezes eu estou demorando mais uns 2 ou 3 dias para lançar vídeo, porque eu quero assim fazer um ensino bom, ensino legal, que edifique vocês. Aí às vezes eu faço um vídeo maior e às vezes eu faço uns vídeos menores. Mas eu queria de vez em quando fazer um vídeo desse, assim, que eu pudesse trazer alguns passos mais fortes para você. Haveria muitas coisas para ser dita, como o fato de a ação dela causou a libertação de toda a sua família. Não foi toda a sua família que fez as obras, mas às vezes a obra de um faz a redenção de vários, e várias outras coisas. Esse sinal na janela aí, que é um sinal que tem simbologias maravilhosas na Bíblia, com a Páscoa, com o Cordeiro de Deus, com os sinais de Deus. Há muita coisa para ser dita, mas eu acho que aquilo que a gente construiu está de bom tamanho, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Se o irmão está se sentindo abençoado, se está sentindo gratidão no seu coração por essa palavra, se quer fazer uma oferta para a minha vida, porque tem sido muito importante, vários irmãos têm me ajudado nesse processo, faça através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. Todas as ofertas que têm chegado, mesmo aquelas pessoas que têm assistido esse vídeo muito tempo depois de lançado, têm chegado e colocam lá uma mensagenzinha para mim, agradecendo, dizendo que foram tocadas por esse vídeo, eu tenho sido
tremendamente grato. Por quê? Porque às vezes o YouTube está dando menos recursos. E é exatamente essa ofertinha, esse valor que o irmão aí manda, que fecha o meu mês, que dá aquele sentimento que Deus agiu, que me dá aquela motivação para fazer mais vídeo para todos vocês. Obrigado por demais. E agora na frase final, para o irmão me mostrar que chegou até esse momento, para mostrar que está no propósito. De repente você não tem nada para comentar, mas comenta aí, para me saber que você chegou até aqui. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus, né? Escolho Deus, tá certo? Combinado? Eu não vou escolher pelo rei de Jericó, eu vou escolher por Deus. Aí você pode complementar aí do jeito que você quiser essa frase. Tá certo? Combinado? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Até mais.